Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Não quero atrapalhar ali a sinfonia dos passarinhos. Eita. Enfim, muitos passarinhos. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu resolvi falar um pouco sobre o meu processo de criação mais uma vez. Tudo bem? Eu sou Melissa, eu sou escritora, uma contadora de histórias. Por que eu adotei esse termo contadora de histórias? Porque me define mais do que escritora, porque eu sou uma pessoa simples, entende? Que eu digo, eu estou mais atenta às histórias em si do que à escrita, digamos assim. Então, é sobre isso. Eu sou mãe solo, sou mãe da Poliana, ela tem 4 anos, ela é autista. Eu sou autista e superdotada, tenho essa dupla condição, sou nível 1. Eu sou uma pensadora, eu sou cristã, o que não diverge. Eu tenho 6 obras publicadas até então. É isso. Eu quero falar sobre o autismo. No caso, essa é a minha condição, né? O meu autismo. E o autismo, ele é considerado uma doença, né? É considerado uma coisa que limita a sua vida, né? Assim, eu tenho lendo livros, lendo autoridades no assunto, eu tenho uma visão bem diferente sobre o que é o meu autismo. Não totalmente diferente, mas assim, muitas coisas. Agora o que eu queria dizer, e a minha pergunta inicial foi comigo mesma, e isso agorinha, aí eu já vim gravar para eu não esquecer, que eu acho que isso é uma grande contribuição, por isso que eu venho aqui trazer isso. Foi sobre as minhas personagens. Existem traços, e essa foi a perguntinha que Deus fez para mim. Existem pistas, existem traços nas suas personagens sobre o seu autismo, existem características nelas. Eu não vou responder essa pergunta, mas essa foi a pergunta que ele me fez. Se as minhas personagens têm traços, características da sua criadora autista. Eu acredito que sim. Aí existem 2 pontos na Melissa. Tem os traços de superdotação também, né? Apesar de hoje eu querer focar mais no autismo. Tá uma delícia o café. Quer tomar café? Tô lavando roupa também, minha filha está dormindo. E Deus tá falando comigo, tá falando. E assim, quando ele fala, é tão difícil de... Por isso que às vezes eu me perco. Porque eu preciso fazer uma tradução. E isso pra mim é difícil.
Será que isso é um fator do autismo? Sabe que eu tenho a impressão que eu sinto as coisas e principalmente quando Deus fala comigo, é um fluir de águas. Uma coisa é você estar dentro de uma água natural e aquilo lá fluir para você e você receber aquelas ondas. Outra coisa é que você sai e daí alguém que nunca foi ao mar, que nunca foi à praia, você nunca foi? Não sei, me veio no coração que vá. Tenha essa experiência. Porque a gente acha, mas, gente, tem muita gente que não conhece o mar, sabe? Que não teve oportunidade. Eu já fugindo assim. Mas eu oro que você vá. Eu já fui, né? Muitas vezes. Mas quando era criança. E aí, quando você sai, essa pessoa te pergunta, mas como que é? Eu não sei, eu nunca estive dentro do mar, não conheço praia. Aí você tem que buscar as palavras e dizer. É sobre isso muitas vezes o meu autismo. E de uns tempos pra cá eu comecei a ficar muito consciente, e quanto mais consciente, mais rebelde você fica. Porque você tem consciência de coisas que parecem até desnecessárias. Se for ver do meu ponto, do meu autismo, até seria, os livros seriam desnecessários. Uau! Por que eu tenho que escrever? Se eu pudesse, por que eu não posso fazer isso? Sair da minha mente para sua. E isso faz um giro. Por quê? Porque quando eu tive a minha experiência de quase morte, isso liga com tudo. Uau! Que isso? Que isso? Sabe? Eu entrei em contato com um conhecimento que não é esse, é, que gera sofrimento, sabe? Que é padronizado, o tamanho da fonte, espaçamento, não, que gera conflito. Porque o conhecimento humano, ele gera conflito, né? Não, lá não tem conflito. É um conhecimento, uau, que não tem nenhum conflito. Nem porque você não se encaixa, nem... Não, você se encaixa. Totalmente, você é englobado por esse conhecimento. E as coisas, elas não são faladas. É tudo entendimento. E por que eu digo que... E vai piorando. À medida que você toma conhecimento, pelo menos para mim, não é... Ele não vai suavizando o autismo, ele vai piorando. O que é piorando? Ele vai se tornando mais dele mesmo, mais do que eu sou, de verdade. Como muitas vezes eu digo, Melissa de verdade, Poliana de verdade. Eu não sei, parece que vai se tornando um perfume importado. Eu era uma coisa genérica. E aí eu vou entendendo quem sou eu, afunilando. As peças vão se encaixando na minha vida. Quem sou eu? Aqui eu vim. Não dá para explicar direito, porque a maioria das pessoas que assistem aqui, elas são neurotípicas e não sabem nada sobre autismo. Então, seu cérebro funciona de uma maneira diferente. Mas a questão é que eu comecei a desprezar completamente as palavras. E eu sou escritora. Comecei a desprezar. Por quê?
eu quero, como Jesus fazia, eu gosto muito de fazer isso, dar exemplos para que vocês entendam por que coisa estranha, desprezar as palavras. Você já comeu uma comida ruim? Muito ruim? Digamos que essa comida ruim são as palavras. Você já comeu a comida? Uau, você fala, gente, que comida é essa? Essa pessoa que faz essa comida deliciosa, que você nunca comeu igual na vida, pode ser da sua mãe. Eu tenho um lugar que uma vez eu fui, que olha, eu não me lembro de ter comido uma comida tão gostosa igual aquela. A gente estava numa viagem no interior. Não sei se era no interior. É, eu moro na capital, né? Então, assim, a gente estava voltando de alguma viagem e parou para jantar em uma cidade do interior que tinha um restaurante, nossa, um tesouro ali no interior, numa cidadezinha que ninguém dá nada. Um restaurante de comida feita com forno a lenha. Gente, eu entrei no restaurante, simples assim, mas sabe, assim, meio intimista, assim, e o forno a lenha, assim, dá uma sensação assim, um lugar meio romântico, bem, né? Retrô. Isso eu era criança. Mas olha que eu olhei assim, já achei diferente, né? Diferente de casa, né? Que fogão a gás e tal. Naquela época não tinha micro-ondas ainda, mas já era diferente, o clima é diferente, a gente cansado da viagem, encontra algo, sabe? Você tá com fome e você não espera encontrar algo tão bom assim ali, né? Você espera encontrar em outro lugar, sei lá, numa capital, uma capital. E ali não, né? E lá você encontra esse algo tão maravilhoso. Nossa, daí eu fui servir a comida, a expectativa minha de ser boa era baixa. Depois que eu comecei a comer, eu falei, caramba, essa comida é boa, hein? Então, assim, essa comida boa, excelente, maravilhosa, que você tem uma expectativa, mas depois que você começa a comer aquilo, você fala, Jesus, como é que agora eu vou ter que voltar, sabe? Aí não tem que voltar a comer aquela comida horrível, entende? E às vezes essa comida pode gerar mal-estar, dor de cabeça, enfim, muitas coisas, até doenças, né? Que são as palavras. Agora, essa comida excelente, esse entendimento, esse conhecimento, ele nunca vai gerar algo ruim. Ai, gente, eu fico emocionada com isso. Tenho vontade de chorar porque é muito bom. Mas não dá pra trazer pra cá, entendeu? Não dá. Mas se isso fosse balãozinho, é pegar uma agulha e começar a espetar pra vazar pra cá. Talvez até vaze, né? Por isso que eu, de vez em quando, falo sobre isso com vocês. Eu lembro, eu tenho saudade. Não que eu queira não viver aqui. Eu queria trazer o de lá pra cá. Sabe que você... Ah, eu vou viajar pra Inglaterra. Quero trazer alguma coisa de lá pra cá. Gostei tanto de lá, quero trazer o chá, pra eu fazer o chá da tarde aqui. Sabe, como o pessoal faz o chá da tarde lá, eu quero fazer aqui. Sabe, quero sentir, sabe, um pouquinho do gostinho aqui. Sei lá, você vai para um lugar, quero trazer as roupas de lá,
avulsas, não sei, entendeu? Então, assim, é essa sensação de querer trazer... Peraí. Eu tive uma visão um dia, recente. Eu não deveria compartilhar com vocês, mas vou compartilhar. Eu não gostei da visão, é meu respeito. Eu sonhei que eu desprezava os meus livros, sabe? E assim, quando você tem uma visão, você não é você. Você é aquela pessoa daquela visão. Então, os sentimentos estão dentro. Então, às vezes eu posso ter a visão de mim, sei lá, daqui 5 anos. E eu posso ter os meus sentimentos do que eu acho da Melissa daqui 5 anos. Mas às vezes Deus dá a visão já eu dentro da Melissa daqui 5 anos. Entendeu? Aí é mais forte e mais impactante, porque você daqui 5 anos, se Deus te permite ter essa visão de dentro do fulano, da fulana daqui 5 anos, você vai estranhar aqueles sentimentos dentro de você, aquelas coisas. E você vai pensar assim, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Mas eu não sinto isso, entendeu? Pode ser por um lugar, por uma pessoa. Você vai... Não, tá errado, né? E assim, na visão eu desprezava completamente meus livros. E aí eu entendi o que significa isso. Que é muito difícil pra mim, porque quando você tem contato com algo tão bom, é até perigoso. Você começa a banalizar as coisas que são inferiores, entendeu? E é uma coisa que eu tenho que me policiar. Ai, como que eu vou explicar isso? Meu Deus. Ó, você não tem nem ensino médio. Você não conseguiu concluir, infelizmente. Não, vou começar desde o início. Você não tem nem ensino básico. Você teve que parar para ir trabalhar. E aí, você gosta de conversar com as pessoas que têm o ensino médio. Elas estão um pouco acima de você, né? Aí você conclui o ensino básico, conclui o ensino médio. Aí quando você vai conversar com seus colegas que não concluíram também o ensino básico, igual você, porque tiveram que trabalhar, tiveram filhos, enfim, a vida ficou difícil. Você despreza elas, entendeu? Aí você faz faculdade, se forma e você começa a desprezar seus colegas que só têm ensino médio. Aí você faz mestrado, começa a desprezar seus colegas que só têm a faculdade. Aí você faz doutorado, começa a desprezar seus colegas e assim por diante. E assim, ter tido contato com algo que é muito mais do que um doutorado e um pós-doutorado e que não existe nada que eu possa fazer, nenhum curso que me dê acesso a isso, me faz muitas vezes desprezar os processos que estou passando. Desprezar livros, desprezar conhecimento, desprezar qualquer teoria, qualquer assunto, porque eu acho que não vai me preencher, que não vai trazer aquilo que eu quero, entendeu? E nisso está a visão de... Porque eu comecei uma corrida. Muitas vezes pela insatisfação do mundo, não só o meu mundo, porque existe o mundo e existe os mini-mundos.
O meu mundo é um mini mundo, o seu mundo é um mini mundo. Que existe, eu gosto muito dessa, que a gente aprende na escola sobre conteúdo, ai, como que era? E aquilo que está contido, né? Então você tem aquele círculo e esse círculo, daí tem o meio da intersecção. Então, se o seu mini mundo tem intersecção com várias pessoas, isso vai aumentando com os anos, claro, você vai conhecendo mais pessoas. Ainda que essas pessoas tenham ficado para trás, elas deixam como se fosse algo transparente que eu vejo, meio que fantasma assim. Se for bom, ok, vai criar mas mesmo assim essa sombra, como se fosse uma sombra assim, uma coisa meio um papel marcado assim. Mas isso tem que te levar para frente, nunca pode te prender, entende? É difícil de explicar, muitas pessoas não me entendem. E eu não entendi essa visão, eu desprezo meus livros, como assim? Sendo que eu vinha num ritmo, e eu tenho que cuidar para isso, frenético de quantos livros, que na minha cabeça é assim, quantos livros Deus quer que eu escreva, porque eu estou aqui para isso, a partir do momento que eu concluir, ele vai me liberar, entendeu? Se são 50, 80, 100, 120, 200, quantos? Então, muitas vezes eu queria sentar e escrever tudo para ser liberada. Essa corrida. Só que ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que, primeiro, os livros não chegam até as pessoas. Não chegam, é verdade, não chegam. Chegam a poucas pessoas. Talvez eu tenha os leitores fiéis em torno de 7 a 11 pessoas. Os livros não chegam. E outras, se chegam, as pessoas não entendem a mensagem, talvez corretamente. Então isso me gera frustração. Enquanto que quando essa pessoa, qualquer pessoa tiver acesso àquele conhecimento lá, esse livro é desnecessário. Aliás, qualquer livro no mundo é desnecessário, qualquer curso, qualquer coisa. Então, a questão é que eu entrei assim, tipo, eu corro ou eu fico parada, sabe? Porque e aquele conhecimento? E às vezes eu pensava, como que eu trago pra cá? Como que eu, sabe? E, nossa, é muito difícil. Daí, e a questão de começar a desprezar. Nossa, eu sou tão plena, tão forte lá, por que eu tô sofrendo aqui? Por que aqui eu me sinto fraca? Lá eu não me sinto sozinha, aqui eu me sinto sozinha. Lá eu não me sinto rejeitada, aqui eu me sinto. Lá eu sou perfeita. Aqui, nossa, começar a apontar todas as minhas imperfeições vai ficar difícil. Não gravo nenhum vídeo aqui. E aí você entra assim, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu venho, sei lá, você mora num lugar maravilhoso, com jardim, com vou colocar as coisas, né, que eu, sei lá, área kids pra minha filha, som de passarinhos, um ar, sabe, fresco. Sabe um lugar lindo assim? Não só bonito, mas agradável de se morar. E você vai morar num lugar horrível, sabe? Com violência, com... Daí você fica assim, que sentido faz isso? E outra, é a sua escolha. Você escolheu. Ou será que alguém te obrigou a isso? Ai, é muito estranho. Mas eu vou voltar pro assunto das personagens e encerrar sobre o processo de criação. Bem, existem provavelmente muitas características minhas das personagens,
eu sei, muitas coisas ali minhas. E outra, existe um falar de mim antes que as coisas tivessem acontecido e depois elas aconteceram e depois elas ainda... E isso é muito estranho. Eu já falei aqui da minha filha, né? Que na história da O Limite do Amor, a Lia, a menina aparece no quintal. Do nada. E assim, do nada, eu fiquei grávida também. E ela diz, você não tem família, eu também não tenho. Por que a gente não se une e fica junto? E foi assim, eu e minha filha. Eu não tenho família, você também não tem. Por que a gente não fica junto? Foi uma gestação assim. Uau. Esse livro ainda tem até uma questão lá que era meio assim... Que às vezes ali eu olhava pra menina, né? E isso a magoava bastante. Ela dizia, não, você não é minha filha porque eu não tenho filhos. E aí isso vem a questão do trauma, né? Da minha mãe. Que ela dizia que eu não era boa o suficiente para ser mãe, que Deus não me amava, sabe? Por isso que ele não tinha me dado um esposo, filhos, como deu para ela, entendeu? Porque ela era superior a mim, enfim, muitas coisas, sabe, sobre isso. E aí a Lia... Só que na história a menina não era realmente filha dela, né? Tinha aparecido no quintal. E ela falou assim, fica, né? Você tá aí, fica, né? Você não tem família. E só que assim, dá a entender ao longo da história que a menina sim é filha dela mesmo, da barriga dela. E a Lia muitas vezes olha pra ela e fala, quem é você, né? E a menina fica triste, a menina chora, né? Tipo, você é minha mãe. Você é minha mãe. E muitas vezes, ao longo, minha filha já vai fazer 5 anos, muitas vezes eu olhava, ainda com esses olhos, e digo, eu sou mãe, eu tenho uma filha, mas eu não sou aquela que não merece. Enfim. Existem 2 processos, Naruto. Existe o processo inconsciente, quer dizer, eu não recebi diagnóstico, eu não sei que eu sou autista. E existe o processo consciente. O processo inconsciente, ele gera mais dor. Porque você não sabe por que você está sentindo isso, você não sabe por que você está se comportando assim, e você não sabe por que as pessoas estão agindo assim com você. É bem doloroso. O processo consciente, ele continua sendo doloroso. Só que é uma dor que você entende e aí ela some. Entende? Você começa a buscar meios de lidar com as suas dificuldades, com os seus limites. Não bater de frente com as pessoas e não bater de frente consigo mesmo. Digamos que você tem, sei lá, uma deficiência aí, sabe? E você tem ao seu lado uma pessoa que não tem essa deficiência. E aí a pessoa fica, vamos, 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 e você não consegue acompanhar os passos dessa pessoa, entende? E aí isso gera muitos problemas para você. Você não sabe que você tem essa deficiência. A partir do momento que você sabe, você começa a ter empatia de si mesmo e tentar recursos. Como é que eu vou driblar isso, entendeu? O autismo, ele, pra mim, ele não é uma sina. Ele não é um castigo, ele não é... É uma dádiva. Porque eu vejo coisas que ninguém vê. Eu enxergo coisas, sabe?
E no final é isso. Existem características do autismo nas minhas personagens, de modo inconsciente, assim como da superdotação nas 5 estrelas. Estrelas, que muitas vezes quer dizer os superdotados. Em nenhum momento eu não sabia que eu era, jamais, primeiro, que eu sempre tive baixa autoestima. Por causa dos bullying na escola, por causa do bullying dentro de casa também. Já falei sobre cabelo cacheado, a pele mais morena. Eu sou descendente japonês, então você esperava que eu fosse branca e você ser mais moreninha dentro de uma família japonesa. Isso não é legal, né? As pessoas não gostam. E também pelas características do autismo, de ser calada, de não conseguir, de ser mais lenta, né? Muitas coisas. Mas enfim, existe agora um processo consciente de que agora sim eu posso mostrar de forma intencional, só que os dois processos vão caminhar junto nas personagens, ou personagens homens também pode ser, das características se revelarem tanto de forma inconsciente nos personagens quanto de forma consciente, só que agora eu tenho esse domínio. E outra, nas minhas relações, que Deus tem falado comigo, é ter paciência com as pessoas, porque elas não fazem de propósito, é porque o cérebro delas funciona assim, entende? Porque assim, como que a Melissa era? Eu queria mudar a cabeça dos neurotípicos, assim como eles tentam mudar a minha, eu queria mudar, de fato. Eu queria, vamos dizer, curá-los da sua neurotipicidade, porque eu achava muitas características de crueldade ali, enquanto que eles fazem o movimento oposto. Daí, por esses dias, Deus me disse para ter mais paciência. Calma, respira e veja que as pessoas não fazem de propósito, entendeu? Assim como você não faz de propósito, porque já me chamaram de dissimulada, dissimulada, acho que não sou dissimulada, né? Minha psicóloga falou, você não é dissimulada, minha ex-psicóloga. Você é autista. E então, assim, pra mim, muitas vezes as pessoas também me soam um pouco dissimuladas. Me soam assim, será que elas fazem de propósito? Será que elas querem me machucar? Entendeu? E ver que não é isso. É que o cérebro delas funciona dessa maneira. E assim, sim, vai ter que ter, assim, muita paciência. E aí, sim, você se conhece, você entende como você se relaciona, o que é difícil para você, o que é fácil, o que você espera da maneira como você se relaciona profissionalmente, ou amorosamente, ou dentro da família, como você se vê. Porque muda o cérebro, muda tudo, certo e errado, aquilo que você busca é diferente. O autista, ele sempre está buscando o seu hiperfoco, entendeu? E não tem jeito. Se eu for ver todas as coisas, eu fiz direito buscando justiça. O que é justiça? É o conteúdo de todos os meus livros. Eles estão falando sobre justiça. Eu quero justiça. Eu quero que o mundo seja mais justo. Então, fiz direito por causa dos livros, por causa do meu hiperfoco. Eu entrei na faculdade de artes por causa dos meus livros, por causa do meu hiperfoco, por causa dos meus personagens, porque eu queria vê-los, eu queria poder desenhá-los, pintá-los, queria escrever histórias, contar histórias, sei lá, fazendo vídeo performances, vídeo arte. Então é tudo sobre isso. É tudo sobre histórias.
Quando eu gosto de alguém, é porque eu gosto da história da pessoa, entendeu? Não é algo que, ai, gostei da cara, gostei do corpo, gostei do quanto a pessoa ganha. Não, é história. Pra mim, tudo é história, é o meu hiperfoco, sabe? Quando eu gosto de um lugar, eu gosto da história daquele lugar. E não tem como fugir. Quando eu estou me odiando, é porque eu acho que, muitas vezes é o que eu digo, eu não escreveria essa história. Eu não escreveria, eu não estou gostando dessa história. Eu não escreveria essa história, então eu não gosto de mim. Quando eu estou gostando de mim, é assim, cara, eu escreveria essa história. Eu estou gostando dessa história. Então, tudo pra mim é o meu hiperfoco. Ai, que bom que agora eu me perdoo. Me perdoo por causa dos meus erros, entende? Porque assim, erro que eu digo, às vezes você vai buscar em lugares, histórias e você não vai encontrar uma história boa para contar ali. Em pessoas, e você não vai encontrar uma história boa ali. Mas assim, dá para mudar a história ainda, né? Dá para mudar. É isso, a sua história também dá para ser mudada. Eu creio. Eu acredito em Jesus, sabe? Então, assim, quando a sua história não tiver legal, sabe? Chama ele. Chama que ele vem, pode ter certeza. Tchau, beijão pra vocês.